Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e no vídeo de hoje nós vamos conferir aqui mais um conteúdo do Charla Podcast, um corte com Marcos Braz. Título do vídeo: Flamengo quase contratou mais um craque. Então vamos trocar de janela aqui, lembrando aí de... Epa, tem algo errado aqui, amiguinho. Vamos lá. Peraí. Agora sim, lembrando de pedir para se inscrever no canal, sempre muito importante que você ajude aí o canal a embrasar, espalhar a palavra. Deixe sempre comentário, é importante demais que você comente. Deixe like no vídeo, vocês não estão deixando like no vídeo, é importante demais. Pô, tem algo errado aqui. Agora sim. Chroma aqui, agora tá certo. Porque tinha algo errado, esses negócios assim aparecendo, não sei o que. Eu tive que improvisar aqui, cara, porque, porra, eu uso uma parada tipo um fundo aqui verde com um suporte de fundo, e essa parada quebrou aqui, eu tava montando e quebrou, tive que improvisar com outra parada, e aí tá osso aqui, rapaziada, nação, tá difícil. Quem quiser dar um apoio para um amigo aqui, tem o Pix na descrição aqui do canal, eu vou botar escrito na tela, excepcionalmente, enquanto eu tô falando aqui, vou botar aí nessa parte preta da tela aí, onde aparecerá o Charla. Quem quiser ajudar, eu vou estar sempre aí agradecendo vocês aí, mando um salve no próximo vídeo, etc. Mandando um pix aí de qualquer valor para ajudar a gente a comprar um fundo novo de fundo verde aqui, para poder dar o grau, porque quebrou um pedaço e aí com certeza o resto vai quebrar também em breve. Tá difícil. Se não quiser ajudar com o pix, mas você tiver aí um suporte de fundo verde aí, de tecido de pano verde, de chroma key, e não usa, me manda que vai ajudar demais aqui. Tiver em boas condições, vai estar ajudando aí o canal a continuar espalhando a palavra sobre o Flamengo. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, lau. Agora, Braz, a primeira coisa que eu queria saber é se você é um cara que vai muito pra Europa. Eu acho que isso é a primeira vez que acontece com o Flamengo, assim, especificamente de ir pra Europa contratar, né, cara? Porque é uma mudança, eu acho, de paradigma, ineditismo de dirigentes do Brasil. Acho que essa coisa do Brasil, do clube brasileiro ir à Europa, contratar jogadores do mercado europeu, de primeira divisão, isso aí até esse Flamengo de 19 pra cá, eu não lembro, não. É porque isso aí acontecia, né? Vamos ser justos aqui. Acontecia, meio que sempre aconteceu. É porque também eles não explicaram em que sentido eles estão falando isso. Mas isso sempre aconteceu. Só que o que acontecia era assim. Vamos botar. O que acontecia normalmente era o caso do Rafinha e do Felipe Luiz. O cara tá na Europa um tempão, o do Vidal também. E aí ele volta pra cá quando já tá com 36, 35, já não tá com tanto mercado na Europa assim. Aí começa a olhar e fala, puta, acho que eu vou voltar pro Brasil pra encerrar minha carreira e tal. Agora, trazer jogadores como é o caso do Gerson, do Gabriel, do Pedro, os caras que ainda tem mercado, tipo assim, teriam mercado, tem idade, etc. Por exemplo, a galera gosta muito de zoar, chincalhar o Gabriel. Não, porque não fez gol na Europa. Como se jogar na Europa fosse que significasse algo. Que hoje, pra mim, não significa mais, e na verdade há muito tempo. Se é que um dia significou. Mas enfim, se ele forçasse, falasse, não quero voltar pro Brasil, vou continuar aqui na Europa, nem que eu tenha que peregrinar, jogar em time menor. Ele talvez fosse para um clube de menor expressão na Europa, emprestado ou não, e de repente ele ia começar a se destacar por lá porque ele tem qualidade e estaria jogando num grande centro hoje, depois de 3, 4, 5 anos disso, todo esse problema que ele teve na Europa lá, primeiro na Internacional, quando teve problema com o De Boer lá, o treinador, etc. E algumas crises aí no clube, estava passando por uma reformulação, ele talvez não tenha tido a paciência que deveria. Quando ele foi pro Benfica, tinha lá um cara que é lendário no Benfica, que é o Jonas, e aí ele não jogava muito, segundo ele diz. Mas se ele tivesse tido paciência de falar, não deu no Benfica, eu vou para um Getafe, vou para um, sei lá, para um Valladolid, Ronaldo tá lá agora, vou pro Valladolid. Ronaldo, tem a vaga pra mim aí? Ele teria ficado lá, teria mercado porque ele tem idade, tem talento, etc. Assim como o Gerson também e tal. Mas o Flamengo tá conseguindo buscar esses caras e trazer pra cá e conseguir realmente depois negociações bem interessantes. Isso aí é meio que inédito. O time brasileiro ir lá na Europa trazer um cara que ainda tem idade boa, tá jovem, etc. Mas os caras de fim de carreira sempre aconteceu. O Zé Roberto voltou assim, Marcos Assunção voltou assim, vários outros caras voltaram pro Brasil nesse naipe aí. O Nenê voltou assim pro Brasil. Tem alguma história que você pode contar assim que impressionou pra você da grandeza do Flamengo? Se chegar na Europa,
e tá representando o Flamengo, de repente você fala, cara, esse cara tá conversando comigo aqui, ele sabe da grandeza, do gigantismo do Flamengo. Assim, eu acho que no começo, em 2019, você tinha, talvez, sei lá, algumas barreiras ou uma desconfiança maior. E conforme isso foi sendo meio que cotidiano, sempre, né? Isso aí começou a melhorar muito. Quando a gente chega e começa em janeiro de 19 o processo de contratação do Rafinha, de um jogador do Bayern de Munique, que em janeiro não foi possível, mas que em dezembro foi possível. Quando você... Dezembro não, né, meu primo? Você contratou o Rafinha no meio do ano. Janeiro não foi possível, mas em julho foi muito possível. Tanto que ele, em dezembro, estava levantando a taça do... dezembro não, né? No final de novembro estava levantando a taça da Libertadores junto com esse elenco maravilhoso. Chega... No meio desse semestre de 19, a gente começa a entender que poderia contratar o Felipe Luiz, que era um jogador da seleção brasileira, que ia disputar a Copa América, que era do Atlético de Madrid. Eu acho que as pessoas começaram a ver essa transformação. Entendeu? Desde que eu assumi em janeiro de 2019, eu entendia que o Flamengo precisava passar por um processo de um técnico de estrangeiro, mas estrangeiro mesmo. Tanto que a gente fez isso com o Jorge Jesus, que deu muito certo, e fizemos com os que também não deram certo. Mas eu acho que isso aí também facilitou, eu acho que isso foi importante também para a gente chegar e entender, e entender o tamanho do Flamengo, ou mais do que isso, entender o tamanho que o Flamengo pode chegar. Isso. Porque vocês não tenham essa dúvida. O problema da moeda e o problema do Brasil, tá no continente sul-americano, isso te bota em algumas situações algumas situações que você não está em igualdade de competição, de condições para você trazer o jogador, né? Você, por exemplo, as pessoas falam muito, pô, mas é só jogador europeu? Não, a gente contrata qualquer um. A gente vai contratar, quando eu falo contrata qualquer um, a gente vai contratar o jogador que possa vir e que a gente vai achar. Por exemplo, vou dar um exemplo, nessa janela a gente tentou contratar, chegou muito próximo de um jogador que está lá nos Estados Unidos, na MLS. A gente fechou com o jogador, o empresário disse que teria uma condição dentro do clube, a gente deixou tudo, na hora de trazer o jogador não conseguimos trazer. Por acaso ele estava nos Estados Unidos. Então isso acontece, a gente tentou contratar um jogador... De renome mundial, assim. Tá a gente tentou contratar um jogador, um cabeça de área que estava no River, que estava sendo monitorado pelo Benfica e pelo Milan. Ele chegou, esse maluco aí foi contratado pelo Benfica com o dinheiro que o Flamengo deu pelo Cebolinha. Como é que eu vou disputar? Como é que eu vou disputar isso aí, a não ser com você conhecendo o mercado, conhecendo um pouco desse jogo aí. O Benfica foi e pagou o que a gente não iria pagar pelo jogador, levou o jogador. O que eu tô querendo falar é o seguinte, que o Flamengo vai buscar jogador aonde estiver. Por acaso, na nossa avaliação, nesses anos aí, os jogadores que a gente mais queria, ou que a gente entendia que tinham melhores condições para vir para o Flamengo, estavam na Europa. Um outro ponto também que facilita muito, que é um grau facilitador, e isso é muito importante nesse processo. Pode acreditar que isso é um fator preponderante. Com o nome do Flamengo hoje, a gente chega lá e compra um jogador para pagar em 3, 4 anos. O dinheiro lá é mais barato do que aqui. Então, se o time que está vendendo lá enxerga que esse time que está comprando é bom pagador, não vai ter nenhum problema. E às vezes, não vende o jogador todo, vai ficar com a ponta de um percentual. E o Flamengo ainda é um jogador, uma vitrine para o futebol mundial, ele chega, vende o jogador pra gente, por quê? Ele sabe que vai receber, ele tem um dinheiro um pouco mais barato e ainda tem um percentual que pode ser valorizado. Por exemplo, o maior exemplo que eu te dou desse aí, maior não, mas um bom exemplo, é o Gerson.
O Flamengo foi lá, contratou o Gerson mais barato do que a Roma tinha contratado. Ele não tinha jogado na Roma, ele tinha jogado no segundo ano. Jogou pouco, foi pra Fiorentina. A gente pegou ele no final dessa temporada da Fiorentina, quando ele estava voltando pro Roma. Pois bem, a gente comprou o jogador e a Roma ainda ficou com 10 ou 15% do jogador, não me recordo aqui. Quando a gente vendeu agora... Para a França. Ele recebeu 10% ou 15% em cima do valor que a gente vendeu para a França. Então foi bom para Roma. A Roma recebeu tudo o que deveria receber ou está dentro dessa situação. Quando você vira isso aqui para o mercado da América Latina, você não consegue essa fotografia. Não consegue. Por dinheiro aqui é mais caro, você vai para a Argentina. Tem 15%. Por obrigatoriedade para o jogador. 10% do sindicato. Lá, se tu não pagar o dinheiro do sindicato, esquece. Caralho, que loucura. O jogador é um pouco mais barato? Sim, pode ser mais barato. Só que aí você vai entrar num risco. Um jogador que ainda não demonstrou. Isso. Tem que se provar, né? Ou que não jogou uma liga tão forte como os que você teoricamente está buscando na Europa. Sim. Então, assim, é só para deixar assim, até uma oportunidade para a gente não tem nenhum problema com o jogador da América do Sul, da América Latina, apenas é uma situação de mercado que a gente entende que, na maioria das vezes, a gente tem um grau facilitador por ali do que em outro lugar. Eu tenho que perguntar que você falou da situação do jogador, se você quiser responder quem é ou não. Não, pode. Douglas Costa, o jogador da MLS? Não, era o uruguaio, não era? Era o Brian Rodrigues. Era o Brian Rodrigues. Tava fechado com a gente. Sim, praticamente fechado. Não, praticamente não, tava fechado com o empresário. Depois, o que o empresário apresentou da facilidade que iria trazer lá do clube, o clube chegou e falou, olha, ele só sai vendido, não sai emprestado, e nessa operação não servia pra gente. É um destaque. Isso aí não é nenhuma novidade, mas apenas estou dizendo que a gente não tem nenhum tipo de preconceito com nenhum mercado. Mas que, de fato, eu prefiro avaliar ou analisar jogadores em que tenham jogado ligas mais fortes. Sim. E não em 6 meses ou um ano, numa situação maior. Mas eu acho também que ele deveria começar a analisar uns jogadores que jogam em ligas aqui do Brasil. Do estado, etc. E até na Série B, C. Mas não é pra, tipo assim, vocês vão falar, porra, mas o Flamengo busca jogador na Europa, agora estamos ricos com 1 bilhão, tá contratando jogador de Série B, Série C. Não é isso. É você buscar jogadores que sejam jovens, promissores, e que estejam jogando em clubes de menor expressão, só isso. O elenco do Flamengo tem o quê? 35 jogadores de... Dentro desses 35 tem pelo menos uns 28, 29 de excelente nível e tem ali uns 7 que são, tipo, garoto da base, jogador que... Tipo, se bem que o Vitinho foi embora agora, mas a maioria é garoto da base, jogador que de repente não está sendo tão utilizado. Por que custa fazer um centro de inteligência que analise situações de poder contratar um jogador, sei lá, de um 15 de Piracicaba? O cara tá se destacando lá, vamos dar uma olhada nesse jogador. Faz o scout do cara direitinho, como que ele tá jogando, etc. E contrata um cara num esquema desse. Tipo, 15, eu te pago tanto por 65% do valor dos direitos federativos desse cara. Se ele se destacar aqui, todo mundo ganha, que não sei o quê. Tipo isso, compra 80%, vocês ficam com 20%. E aí, tranquilo. E bota umas cláusulas, se o cara não atingir determinadas metas, no primeiro ano, no segundo ano, enfim. Mas dá uma olhada nos caras desse, porque às vezes numa dessa você compra um cara barato, o sujeito vem pra cá, sei lá, por 1 milhão de reais, 2, e sai por 5 milhões de euros, 10, alguma coisa dessa, porque o Flamengo é uma excelente vitrine. Eu sempre boto aqui o cara, numa dessas a gente teve aí o cara que foi, o artilheiro do Brasil, o Hernani Brocador, absurdo, veio do Mojimirim, tinha expressão nenhuma, tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, e por acaso veio pro Flamengo e deslanchou fazer gol. O Flamengo vendeu ele lá pra fora, demorou muito a receber, mas aí depois recebeu tudo direitinho, né? Então é isso, pô. Aproveitando que o assunto é
contratação, aí eu quero saber se você concorda com isso. Assunto chato, eu não sei, né? Porque eu adoro. maneiro, eu adoro. Não, e o torcedor é curioso, de mercado, às vezes, assim, é um negócio que é mais Não, mais explicar as chato. condições, né? Mas acho que é importante eu Que às vezes a galera aproveitar essa oportunidade Óbvio, desse público de vocês aí pra gente chegar. Às vezes a gente é mal compreendido ou mal interpretado. Ou a gente erra às vezes também. Mas é importante falar isso pra Sim, vocês. existem miudezas aí que o torcedor não sabe, né? Só te atropelar sobre isso. Você explicou todas as condições, né, que o Flamengo tem hoje, essa desigualdade, vamos dizer, ainda, né, em relação, por conta da moeda. Está na América do Sul, algo natural em relação aos gigantes europeus ou a grandes clubes da Europa. Bom, o vídeo foi esse aí. Quero comentários de vocês a respeito disso. Não sei se vocês sabiam de tantos detalhes aí das negociações do Marcos Braz, né? Eu, por exemplo, não sabia tantos detalhes a respeito de como que ele... Por que ele sempre prefere contratar jogador que tá na Europa. A gente acabou de descobrir que tem aqui na América do Sul, na Argentina, por exemplo, tem as taxas que são meio bizarras, etc. Também tem a questão de quando o clube vê que é o Flamengo, cresce o olho, isso aí é escroto demais. Então fica complicado de contratar. E na Europa eles não têm muito isso, que pode ser realmente de fato um facilitador, né? Bom, vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, sempre muito importante se inscrever, dá like no vídeo, se inscreve, dá like. Hoje eu já percebi um movimento no canal melhor aqui, que o canal deu um boom para poder monetizar, né? Aí depois o YouTube me derrubou e agora eu tô percebendo uma melhorinha desde que eu comecei a pedir para vocês darem like. Então, por favor, like no vídeo e se inscreva no canal. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.